Olá, pessoal, obrigado pelo convite. De poder apresentar aqui um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido na divisão de satélites. Eu sou colega do Diego no INPE, né, na divisão de satélites e sensores meteorológicos. E, como ele disse, eu vou conduzir a apresentação em português. Eu tentei deixar os slides em inglês para facilitar, talvez, o entendimento e o compartilhamento dessas informações. Então, é isso. O DESAT é o foco dessa apresentação, né, que é uma aplicação para visualização interativa de dados, né, provenientes do satélite GOES-16, desenvolvida aqui pelo INPE. A organização da apresentação, eu vou começar contextualizando um pouco sobre o problema, falar um pouco sobre a questão do volume de dados, né, do sensor ABI a bordo dos satélites da família GOES-R. Um segundo ponto, eu vou falar um pouco sobre essa especificação, é a Tile Map Service Specification, que é um ponto-chave no desenvolvimento dessa ferramenta. E, por fim, a gente pode tratar um pouco mais da aplicação DESAT, que eu vou apresentar a arquitetura do software e as principais tecnologias utilizadas. E, no final, algumas questões que me foram pré-enviadas pelos colegas aqui, e aí a gente abre para uma conversa para a gente poder tentar tirar algumas dúvidas e alinhar para a gente conseguir um bom resultado dessa apresentação. O DESAT é uma aplicação web, né, que foi desenvolvida pelo INPE para visualizar os dados do GOES-16. Acredito que muitos aqui já tenham acessado a aplicação. Ela vive nesse endereço, né, o cptec.inpe.br/DESAT. Aqui uma imagem mostrando a interface gráfica. Algumas informações sobre o DESAT. Ele está operacional desde fevereiro de 2020. A gente conta na plataforma com 38 produtos, incluindo os canais espectrais do sensor ABI, algumas composições usando cores de mapa de cores, desculpa, alguns produtos RGBs e também dados do sensor GLM. É uma aplicação que já foi desenvolvida pensando, né, de ser responsiva, ou seja, ela funciona tanto em ambiente desktop e mobile. Ela inclui diferentes funcionalidades e opções para que o usuário possa interagir com os dados, né? E uma das características principais é que a gente está visualizando o setor full disk, né, os imageamentos full disk do GOES, na projeção original do satélite e com a frequência de 10 minutos que a gente consegue hoje no modo 6 operando o satélite GOES. E, como curiosidade, a gente processa aí em torno de 5.000 e poucas imagens por dia. Como eu disse, são diferentes funcionalidades. A aplicação se assemelha bastante com uma aplicação de mapa, né? Então, você tem opções aqui de zoom, de navegação, um controle para animação, bastante importante nesse tipo de aplicação. E a gente vem tentando desenvolver cada vez mais funcionalidades e deixar a ferramenta cada vez mais poderosa para a gente conseguir visualizar esses dados na sua potência máxima. Um pouco do contexto, o DESAT ele nasceu junto com a aquisição do INPE, de uma estação GOES-R, lá em 2020. A gente recebeu a antena e as máquinas de processamento. E, com a chegada da estação, a gente concluiu que a gente precisava construir uma aplicação que fosse capaz de atender os avanços significativos que o GOES proporcionou. Então, a gente tem uma frequência temporal alta, né, imagens a cada 10 minutos. A gente está interessado em usar toda a capacidade da resolução espacial, que varia de 500 metros a 2 quilômetros, e a gente estava pensando em não usar algum tipo de reprojeção, a gente visualizar o dado na projeção de aquisição das imagens, que é a projeção satélite. Esses pontos, eles mostraram que a gente precisava desenvolver algo novo do que a gente tinha
já na divisão de satélites aqui do INPE. Então, o grande desafio é que, com o aumento da resolução espacial, a gente tem um aumento, né, das dimensões das matrizes que a gente está trabalhando. Então, a gente tem, por exemplo, para o canal 2, muitos aqui já processam, né, a gente tem matrizes na casa de 20 mil por 20 mil pixels, né? E se a gente for pensar no processo de geração das imagens, né, partindo de um arquivo netcdf, que é o que o GOES entrega para a gente tem esse processo, a partir de alguns parâmetros de entrada, a gente tem a produção de uma imagem que pode ser um formato comumente utilizado como PNG, JPEG ou GeoTIFF. E na questão do full disk, quando a gente olha o tamanho das imagens que são geradas a partir desse processo, a gente vê que os tamanhos são consideravelmente altos, né? São arquivos grandes, que nos indica que a gente precisa criar novos mecanismos de disponibilizar esse dado de uma forma mais otimizada, né? Eu não poderia fazer download de imagens de 460 megas para visualizar o canal 2, por exemplo, para cada full disk. Lembrando que esse é um problema, ele de certo modo é antigo e está presente em diferentes áreas do conhecimento. A gente tem um conjunto grande de dados, né, e a gente queria disponibilizar isso da forma mais eficiente possível. No contexto das aplicações de mapa, das ferramentas ou das técnicas que geralmente é utilizado é você partir do dado, né, original na sua resolução máxima. A partir daí, a gente constrói uma estrutura que é uma pirâmide hierárquica, que a gente tem uma degradação da resolução para cada nível, e para cada nível dessa pirâmide, a gente pode fatiar esse dado, fazer o que a gente chama de tiling, né? A gente recorta essa imagem em pequenos pedaços, então a gente tem uma divisão desse dado em diferentes níveis e em diferentes coordenadas. Muitas das aplicações de mapa que a gente acessa no ambiente web fazem uso dessa técnica, né? Então, se for acessar o Google Maps, você vai estar puxando os tiles ou as imagens de acordo com a interação do usuário. Então, não é tão novo, né? Mas é muito eficiente e funciona bem para o caso das imagens do GOES. O que é interessante é que esse tipo de tecnologia ela já foi estabelecida como um padrão dentro do mundo de aplicações GEL, né? Então, a gente tem uma especificação da OS-DIL que trata dos serviços de mapa que entregam os resultados a partir desses tiles. Então, aqui um exemplo, como é que fica a estrutura, né? Uma das coisas que essa especificação diz é que a estrutura de armazenamento ela segue um padrão. Então, você tem os níveis aqui no primeiro nível de diretório, que são os níveis de zoom, que são aquela pirâmide hierárquica, né? Os outros níveis seriam as coordenadas x e dentro de cada coordenada x você tem os tiles representando as coordenadas y. Então, a gente, né, trabalhou o dado na resolução e depois fatiou cada nível dessa pirâmide. E a partir do momento que a gente faz esse tipo de processamento, a gente tem, seguindo essa especificação do OSD, a gente tem aplicações ou bibliotecas ou aplicações diversas que sabem ler esse tipo de estrutura de acordo com a navegação que o usuário está fazendo. Então, esse seria, assim, o ponto principal que o DSAT entrega hoje. A gente tem a capacidade de cada imagem do GOES, a gente faz esse processo de tiling e entrega a partir daquele website. Eu vou falar um pouco agora de aspectos mais técnicos sobre a arquitetura do software e as tecnologias envolvidas, que eu acho que é o interesse principal aqui. Então, basicamente, o DSAT ele usa essa especificação de tile map para resolver o problema do grande volume de dados que a gente tem provenientes do sensor ABI. E a gente divide ela em dois componentes principais, que seriam a aplicação web, que é acessada via o link, né? E aí você tem acesso àquela interface gráfica.
Basicamente, ela usa as tecnologias que estão presentes nos navegadores, que é HTML, JavaScript e C++. E do lado do processamento, que seria o back-end, seria a etapa de processamento das imagens e armazenamentos. E aí a gente utiliza o Python, outros pacotes como NumPy, e mais para frente eu detalho um pouco melhor sobre eles. E do lado do back-end, a gente produziu duas ferramentas que é uma aplicação interna do INPE, né, que seriam ferramentas basicamente para tratar a geração da imagem partindo de um arquivo netcdf para um arquivo PNG, e um outro que seria o pacote responsável por gerar os tiles para cada imagem. Né? Aqui uma visão geral da arquitetura, então a gente tem a estação do INPE recebendo os dados do GOES, uma etapa de processamento que da estação, né, de decodificação. A gente tem uma lista de netcdfs representando, né, cada canal espectral, por exemplo, seja refletância, radiância ou temperatura de brilho. A gente passa esse conjunto de netcdfs para uma estrutura que a gente desenvolveu que produz as imagens em full disk, na resolução máxima, utilizando alguns parâmetros de configuração. Depois a gente passa para o processo de geração de tiles. Isso é armazenado dentro da estrutura computacional do INPE, seguindo um padrão que é definido pela especificação de TileMap. E na outra ponta a gente tem a aplicação DSAT fazendo a requisição ou a obtenção desses tiles a partir do protocolo HTTP. Então, como eu disse, esse componente ele faz a geração da imagem, né, incluindo os canais espectrais, as receitas RGBs, o dado GLM, sempre na resolução máxima, no setor full disk. A configuração dos parâmetros, elas são diversas, eu tenho que indicar os valores mínimo e máximo, que eu vou fazer o recorte da paleta de cores, quais cores de mapa eu vou usar, onde está o dado, e um uso extensivo desses pacotes Python, que é bem comum na comunidade, que são os dados que tratam de netcdf, a GEDAL, que é uma importante biblioteca geoespacial para tratamento de dado raster, matplotlib. E, obviamente, essa estrutura está um pouco amarrada com as rotinas, com a estrutura computacional que o INPE provém. Aqui um exemplo, é bem claro como é que fica, a gente partindo de um netcdf, com arquivos JSON, que é um arquivo simples de texto, que você tem a questão de chaves e valor, a gente é capaz de indicar os atributos, ou os parâmetros que a gente deseja que aquela imagem seja produzida, e no final a gente tem um resultado. Bem semelhante com os scripts que a gente tem aí na comunidade para gerar as imagens. E, né, uma vez gerada a imagem, a gente precisa fazer a geração dos tiles. E aqui a GEDAL fornece um utilitário bastante eficiente e que seria, eu acho que o coração do que a gente tem que fazer nesse momento, que é o GEDAL to Tiles, não sei se o pessoal que conhece, mas partindo de uma imagem em full resolution, né, a gente consegue, a partir do GEDAL to Tiles, gerar toda a estrutura de diretórios que vai englobar aquela especificação OS/DIO. Uma vez que a gente tem os tiles, aí foi uma decisão nossa, a gente armazena para cada imagem ele dentro dessa estrutura. Então, a gente tem a questão temporal, qual que é o dia daquela imagem, o nome do produto, a hora que ele foi, né, da aquisição da imagem, e a partir, né, da hora, a gente tem a estrutura de tiles definidas pela OS/DIO TileMap Service. Então, aqui um exemplo, né, que é de como a gente armazena os tiles, a gente mantém a data do dia, o nome do produto, que é um identificador que a gente estabeleceu, o horário dele, e a partir dessa raiz aqui, depois da hora, a gente tem todo o conjunto de tiles. A gente optou por usar arquivos do tipo JSON como
informadores de algum tipo de metadado daquela imagem, e, por exemplo, para armazenar qual que é a última data processada, como é que está organizado essa estrutura de diretórios, e a gente optou por não usar banco de dados nesse momento. E esse seria a parte do back-end. Então, a gente recebe o dado, produz a imagem e explode o dado em diferentes diretórios com os seus tiles, respectivos tiles. E falando um pouco da aplicação, ele é um site simples, né, que usa HTML, JavaScript, C++. E o grande ganho que a gente teve com a comunidade open source foi o uso dessa biblioteca em JavaScript chamada Leaflet, que é uma aplicação, uma biblioteca para a criação de aplicações de mapa na web. Então, provavelmente vocês já viram, ou se não viram, ela é semelhante ao OpenLayers. O OpenLayers é um pouco mais antigo, mas é uma biblioteca que cresceu bastante e ela é muito eficiente. E a gente faz uso extensivo dela no DSAT. A gente usa todo o arcabouço de ferramental, plugins e extensões dessa ferramenta para construir a aplicação. O grande diferencial foi que, como a gente está trabalhando na imagem em projeção satélite, geralmente esses clientes eles estão voltados a trabalhar com dados em projeção retangular, né? E aí, uma das soluções disponibilizadas é esse plugin chamado Raster Chords, que a gente trata a imagem como se fosse uma imagem sem referência espacial, sem coordenada geográfica. E as conversões de coordenadas, nós do INPE fazemos internamente dentro do JavaScript que está embutido nessa aplicação web. E sobre a questão da dimensão temporal, porque a gente está interessado em ver o dado, né, numa janela de tempo específica, fazer animações e tal. E um outro plugin que a gente usa seria o Leaflet Time Dimension, que ele inclui no Leaflet essa capacidade de você fazer a animação ou ter uma linha do tempo que o usuário possa navegar por ela. Um pouquinho aqui, resumindo um pouco das tecnologias. Então, na parte que é a aplicação web, a gente trabalha com HTML, e sendo que o Leaflet, né, desculpa, ele traz todas as funcionalidades, inclusive ele já está preparado para buscar os dados nos formatos de tiles. Os tiles eles são recuperados usando um protocolo simples, HTTP. Então, é como se fosse uma requisição para uma imagem na web. Então, a gente está indo lá via HTTP buscar um PNG, e o Leaflet ele consegue compor esses tiles em tempo de interação e uso do usuário, né? Como estrutura, a gente usa arquivos JSON para recuperar alguns metadados sobre as imagens. E o que eu posso dizer, assim, é uma aplicação bastante simples, porém eficiente, né? Dado que a gente está usando bastante recursos que já foi construído pela comunidade. E no back-end, a grande tecnologia é o Python, que está sendo bastante utilizado no nosso contexto, né? E os pacotes, infinidade de pacotes que eles fornecem, que a comunidade fornece. E o GDAL2Tile seria o rockstar, né? O cara que consegue produzir aquele tipo de dado que a gente está interessado, ou seja, criar a pirâmide hierárquica e os diferentes tipos de nível e cortar os tiles. Obviamente, a gente tem que, né, trabalhar, e aí vai ser o contexto de cada instituição, né, baseado nas rotinas. As rotinas têm que ser baseadas na estrutura computacional que a gente possui. A gente não utiliza banco de dados. O JSON ele entrega os metadados suficientes para a gente construir a aplicação. E a gente armazena os tiles seguindo a especificação Tile Map Serve. Mais uma vez, é uma solução simples, porém eficiente para esse tipo de problema. Com o adendo que os tiles eles são bons
mas para dados mais estáticos, né? Como a gente tem uma frequência temporal alta, então, para cada imagem que a gente recebe, a gente tem que gerar esse conjunto de tiles, né? E aí são muitos tiles gerados diariamente. Então, você tem uma quantidade enorme de pequenas imagens, e aí a gente optou por manter um histórico de 30 dias disponível no DSAT. Aqui eu recebi, o Diego me enviou algumas questões que foram solicitadas antes da reunião. A primeira é que tipo de servidor web a gente utiliza. Aqui a gente usa o Apache, porém isso não é muito significativo para o tipo de aplicação que está sendo construído, porque o DSAT ele é uma aplicação web bem simples, ele trabalha em cima do protocolo HTTP e os arquivos estão armazenados num file system simples, né? São imagens PNG, são fragmentos de imagem que são compostos em tempo de execução. Qual o tipo de base de dados que a gente utiliza? Não tem nenhum sistema de gerenciamento de banco de dados ainda, a gente não sentiu necessidade, só o arquivo JSON é suficiente para trazer os metadados que a gente precisa, mas é uma opção também, se quiser usar, pode ser que seja eficiente em algum momento. E se o DSAT está associado a algum projeto de código aberto ou pago. Então, como eu disse, todas as tecnologias que a gente usou para construir o DSAT, elas são free, em open source, né? E, obviamente, que no nosso contexto, né, do INPE, a gente teve que incluir, o desenvolvimento incluiu a integração dessas tecnologias, baseado muito na rotina operacional que a gente tem e na infraestrutura computacional que o Instituto provê. Diego, seria isso. Aí eu abro para perguntas e aqui no final eu coloquei alguns links das tecnologias que eu considero as principais que a gente tem utilizado. E aí eu devolvo a palavra para o Diego e fico à disposição dos colegas para a gente poder conversar um pouco mais. Muchas gracias, Douglas. Muito obrigado, Douglas, pela excelente apresentação. Vamos ver se o pessoal do Chile tem algumas perguntas. Los colegas de Chile que solicitaron esta presentación, ¿tienen alguna pregunta específica sobre la tecnología utilizada por esta herramienta? ¿Algo que desean conocer un poco más, que no fue comentado? ¿O algo que sea necesario para la implementación de esta tecnología en vuestros servicios? Este es el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano o enviar por el chat. O algunos otros colegas, ¿no? que están en esta reunión hoy, si tienen alguna pregunta y también están interesados en crear una herramienta semejante, pueden hacer las preguntas ahora. Hola, Luis Marín de la DMC, Chile. Ok, hola Luis. Olá. Y mira, nuestra pregunta está enfocada un poco a la arquitectura de servidores que utilizaron. Entiendo que están sugiriendo el uso de Apache. ¿Qué es lo que, o sea, cómo ustedes montaron esta arquitectura? ¿Implementaron Apache sobre algún Linux, alguna versión específica de Ubuntu? O sea, es más que nada para saber bajo qué o cuáles son las características del servidor que tienen en operación en la actualidad, para poder ir siguiendo la misma línea de trabajo. Douglas, pelo que eu entendi, ele está perguntando sobre a estrutura do servidor. Sim. Aqui nos slides está lá, servidor Apache, perguntaram também se foi sobre alguma distribuição Linux, algum Ubuntu, quais são as características do servidor, e esses detalhes que ele está perguntando. Legal. Assim, aqui no INPE a gente tem uma separação do que é entregue como servidor e a parte de desenvolvimento. Então, essa parte de estrutura computacional, ela fica um pouco em uma outra coordenação. Mas o que eu posso falar, assim, a gente tem um servidor web rodando um Apache, né?
como eu disse, é uma aplicação muito simples e eu acho que qualquer servidor seria capaz de entregar o que ela entrega, porque não existe nenhum... São requisições simples a pedaços de imagem PNG. E do lado do processamento, a gente tem a execução da recepção das imagens, a geração das imagens e a geração de tiles. É uma máquina virtual com algo em torno de 32 GB de RAM, e aí a gente tem conseguido entregar com um tempo eficiente, assim. Então, um ambiente que tenha Python, algum pacote, algum gerenciador de pacotes que a gente usa como Conda, e basicamente seria isso. A gente não faz uso de uma máquina muito robusta para produzir os resultados. Seria algo... E aí depois eu posso melhor trazer os dados do que a gente tem como servidor, assim, e roda em Linux, né? É Ubuntu. Entonces, básicamente en el INPE tenemos una separación entre el servidor y el desarrollo. La parte de estructura computacional es separada, pero conocemos cómo funciona, ¿no? Tenemos un servidor Apache, una aplicación muy simple que cualquier servidor puede procesar, pues son los requerimientos simples de imágenes PNG, ¿no? Y en la parte de recepción de imágenes y la generación de los tiles es una máquina virtual de 32 GB de RAM. Se utiliza Python y un gerenciador de paquetes como el Conda. Y no es una máquina muy potente para esta aplicación. No es necesaria una máquina extremadamente potente. Y sí es una máquina Ubuntu. No sé si esto responde todas las preguntas. Si no, puedo hacerla otra vez. Sí, no, muchas gracias, Diego. Está súper claro. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Diego, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? Miguel. Ok. Sí, mira, una duda nomás. Yo no sé de dónde obtiene los datos, de dónde rescata los datos, me imagino que de GeoNSCAD. Pero quería saber si el sistema funciona, cómo está organizado el sistema, si está paralelizado, o sea, si hace múltiples funciones a la vez al momento de convertir la imagen o convertir la foto a los tiles, o hace un trabajo a la vez y después hace el siguiente y el siguiente. Eso tiene relación un poco con los tiempos de respuesta del equipo. No sé si está paralizado o no, esa es la pregunta. Okay. Sobre el mecanismo de recepción de datos, en el INPE tenemos diferentes mecanismos de adquisición. Tenemos la estación de lectura directa que Douglas enseñó en una de las fotos, que es esta estación con la antena grande, ¿no? Que está apuntada directamente al GOES, que es la estación GRB o GOES Rebroadcast. Y también tenemos otros mecanismos de recepción como el GeoNetcast, Amazon, etc. Entonces, lo que llega primero es lo que es procesado. E Douglas, ele perguntou, pelo que eu entendi, se o sistema está paralelizado. Sim, se ele faz várias funções de uma vez, ou, por exemplo, ele faz os tiles, faz um multithreading, assim, ou se ele faz sequencial. No caso, a gente trabalha multithreading, sim. E aí a gente faz um balanço. Por exemplo, os canais com resolução de 2 km, eu consigo processar todos em paralelo ao mesmo tempo. Depois eu entro com os canais de 1 km, que aí restariam 3 canais. E, por último, o canal 2 de 500 metros, que tem um consumo maior de memória. E depois eu sigo fazendo os RGBs também, os de 2 km em paralelo, depois de 1 e depois de 500 metros. Então, ok, segue, Douglas. Seria isso, a gente consegue fazer esse balanço de processamento para a gente entregar no menor tempo possível. Eu não sei se eu posso compartilhar. Eu estou compartilhando a minha tela ou a aba, Diego? Está compartilhando somente o slide. Eu estou vendo o seu slide maximizado. Só que eu vou tomar a liberdade aqui de... Ok. Enquanto isso, eu vou só comentando o que você falou, Douglas.
Respondiendo a la pregunta, sí, el sistema trabaja con multithreading y lo que hacemos es una distribución. Entonces, los canales de 2 kilómetros son procesados en paralelo. Luego, los canales en 1 kilómetro son procesados en paralelo y luego el canal de 500 metros, el canal 2. Y luego los RGBs, las composiciones en colores, ¿no? Siguiendo la misma secuencia. Entonces, sí, es hecho un multithreading, un paralelismo con esta distribución. Canales de 2 kilómetros, canales de 1 kilómetro y canal de 500 metros. E Douglas nos vai ensinar outra coisa agora. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? A gente tá vendo o MOBA externo. Isso. Aqui eu estou na máquina que roda os processamentos de geração das imagens. É um Ubuntu, né? É uma máquina simples. Você pode ver, ela tem 16 GB de RAM e 8 cores. Né? E aqui, no caso, você pode perceber aqui que está sendo o paralelismo está acontecendo, né? Por exemplo, a gente está gerando o Hermes agora, Ash e os RGBs nesse momento. Então, não é uma máquina com muitos recursos computacionais. Com 16 GB, os 8 núcleos, e fazendo esse balanço dos canais, a gente consegue produzir os resultados num tempo satisfatório. Assim. Entonces, ahora mismo está accediendo a la máquina que hace este procesamiento. Y como pueden ver, es una máquina que no es tan potente, es un Ubuntu de 16 GB de RAM y 8 núcleos. Y pueden ver el paralelismo. Ahora mismo está procesando los compuestos en colores, ¿no? Masa de aire, polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta distribución de canales y composiciones, pueden hacer todos los procesos en una máquina como esta. Miguel, no sé si esto responde a tus preguntas. Absolutamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Eliana. Eliana y Luciano. Liber también. Muchas preguntas. Este es el momento. Eliana. ¿No? Luciano. Hola, sí. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Douglas, por el trabajo. Muy buena la herramienta. Desde que Diego nos la mostró en la última reunión que tuvimos, al menos yo personalmente la estuve utilizando muchísimo y la estuve compartiendo hacia adentro de la oficina de pronóstico del servicio meteorológico para que la empiecen a evaluar. Y quería hacerles alguna consulta respecto de qué posibilidades hay de agregarle algunas funcionalidades, ¿no? Que, por ejemplo, hoy no tienen, como puede ser, vi que una de las funcionalidades que tiene es que uno puede medir distancias sobre la imagen. El cursor sobre la imagen y poder que te dé el valor de, por ejemplo, si es una imagen infrarroja, el valor de temperatura o algo así. Eso es, por lo menos en la oficina de monitoreo de volcanes, aquí en el servicio, esa funcionalidad la usan bastante. Entonces, esa era una pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con las capas que se despliegan arriba de la imagen. Vi que una de las capas que se puede desplegar es la de alertas que tienen ahí en Brasil. ¿Y qué posibilidades habría si uno tuviese, no sé bien con qué formato levantan esas alertas? Si pudiese, por ejemplo, si uno disponibilizaría en el sistema que tiene el Servicio Meteorológico de aquí de Argentina con el SAT las alertas, si sería una posibilidad también de levantarlo. Pensando también en la posibilidad de que esta herramienta pueda empezar a utilizarse transversalmente en diferentes países, ¿no? Y por ahí vi que hacían las preguntas los diferentes colegas por ahí de replicar esta herramienta en cada uno de sus países, pero tal vez si por ahí uno refuerza una herramienta que pueda ser común a todos, tal vez eso también pueda ser útil. Perdón, que fuiste un poco largo. Gracias, Lucho.
Então, Douglas, pelo que eu entendi, ele deu parabéns, disse que eles estão usando essa ferramenta lá no Serviço Meteorológico da Argentina, e ele tem duas perguntas. Primeiro, quais são as possibilidades de adicionar mais funcionalidades? Por exemplo, você mover o mouse sobre a imagem e já fazer a visualização do valor da temperatura de brilho. É um exemplo de funcionalidade que ele deu. Sim. E a outra Ele falou sobre medidas também, eu não entendi. Eu acho que já foi implementada, ele testou a funcionalidade de medidas e já foi implementada, né? Tá. Então, assim, a pergunta é qual a possibilidade de adicionar mais características? E a outra é o seguinte, ele viu que a possibilidade... ele pergunta sobre adição de layers. Por exemplo, ele viu que a gente tem os alertas do INEMET. Ele, como um usuário externo, que tipo de colaboração pode ser feita para que o Serviço Meteorológico Argentino possa fazer a adição de layers nessa ferramenta? Tudo bem que a gente está tratando aqui de cada instituição fazer criar uma ferramenta semelhante, mas não havendo essa possibilidade, por exemplo, eles fazem uma solicitação, olha, é possível ter o alerta tal na ferramenta DSAT? Qual que é essa possibilidade? Qual que é o formato, entendeu? Entendi. Obrigado, Luciano. E sobre a funcionalidade, a gente, como eu disse, cada vez a gente tenta colocar algo novo. Então, os ícones vão só crescendo ali. Vai aparecendo algumas. E agora, essa que você está solicitando, por exemplo, a requisição para buscar um valor de temperatura de brilho, é um pouco mais complicada, porque a gente já deixou o dado bruto para trás. A gente está trazendo uma imagem PNG. Posso pensar um pouco como que a gente pode trazer essa informação de uma forma que eu sei como eu processei a imagem, os recortes que eu fiz nos valores. Então, pode ser, sim, a gente pode dar uma olhada e pensar um pouco se a gente consegue esse tipo de... Que seja, por exemplo, até uma região, né? Em vez de ser um ponto, uma região, calcular a média de temperatura, não sei. A gente pode pensar. E sobre os alertas, o que acontece? O INEMET, como Instituto do Brasil, né, ele disponibiliza o alerta a partir de um serviço. Então, eu acesso uma URL, ele me entrega um documento, que eu acho que é um JSON ou um XML, que ele me dá as coordenadas da onde aquele alerta está sendo emitido, e a descrição breve daquele alerta. Então, por exemplo, qualquer instituição que forneça um serviço que eu consiga ir até uma URL e pegar aqueles alertas de uma forma que exista ali os limites geográficos do alerta e a descrição dele, a gente facilmente consegue integrar. Seria só a criação de uma fonte ou um serviço em diferentes instituições. Acho que deu para... Não sei se deu para entender, Diego, você pode... Perfecto. Luciano. Ok, perfecto. Gracias, ¿Has entendido Douglas. todo? Sí, lo pude seguir. Okay. Sí, respecto de esto último, de las alertas, ahí yo dejé en el chat el link, digamos, a lo que es la sección de alertas del servicio, y tiene entiendo que hay todo un servicio web no me acuerdo ahora con cuál es el formato, con el que se pueden levantar las capas. Si ingresan ahí a la página van a ver el mapa de Argentina, y que está en este momento, digamos, son las alertas vigentes que hay, y eso está todo vectorizado. Con su descripción, con lo cual, tal vez, de acuerdo a lo que vos decías, Douglas, podría llegar a ser factible de que uno pudiese... Voy a averiguar mejor cómo se preparan estas capas, y en todo caso después le puedo hacer la consulta a través de Diego para averiguar por ahí. Legal. Pelo que eu vi aqui, é bem semelhante ao que está no INEMET, e provavelmente tem alguma requisição que a gente consegue colocar lá no DSAT. Seria uma opção, a gente dar uma olhada e incluir mais uma camada, né? Perfecto, muchísimas gracias. Obrigado. Bueno, entonces la cuestión principal es que si alguna otra institución tiene datos como estos alertas de nuestro Servicio Meteorológico Nacional, datos semejantes a estos, y desean que estos datos sean añadidos de alguna manera a DSAT, pues, la cuestión es que tenga un sistema para hacer estos requerimientos, ¿no? Un sistema para hacer esto, pero que
no hay tantos problemas para hacerlo. Entonces, la cuestión es esta, y Luciano va a verificar la posibilidad que Douglas y nuestro equipo puedan acceder a estas informaciones y agregar y añadir estos alertas a la herramienta de SAT. Lo que es excelente. ¿Alguna otra pregunta? Liber. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Quería felicitarlos primero por la herramienta que es muy útil, ya la vengo usando hace mucho tiempo que la conocía y la verdad que es maravillosa. Y bueno, con la presentación de hoy me surgen algunas dudas de la arquitectura que capaz que me las pueden evacuar. Es más que nada la parte de almacenamiento de datos. ¿Cómo lo resolvieron? Sé que me imagino que lo que sea la imagen full disk capaz que la almacena en una parte diferente y luego los tiles en otro servidor de archivos, me imagino. Yo no sé si utilizan la máquina virtual para almacenar los datos también, o es un servidor de archivos diferente y la máquina virtual accede a ellos. Y qué capacidad de almacenamiento tienen, ¿no? Con qué servidor de archivos trabajan. Esa es más que nada mi duda. Muchas gracias, Liber. Então, o Sim, Douglas, ele está perguntando sobre armazenamento, que ele viu aí que você tem lá o full disk mais os tiles, é bastante coisa. Se a gente usa o mesmo servidor, né, ou se a gente tem um servidor dedicado para o armazenamento dessas informações e qual que são as especificações. Legal. Como eu falei, essa parte da estrutura computacional, ela existe em outra divisão, né? Então, a parte de armazenamento, eu sei que a gente usa o NetApp e, em termos de volume, como a gente guarda 30 dias apenas desse número de tiles, a gente deve, eu posso conferir aqui, mas eu acho que a gente fica em algo de... Aqui, atualmente, a gente está com 4 terabytes desses tiles armazenados nos últimos 30 dias. Como eu disse lá no último slide, os tiles eles são uma boa alternativa de entregar o dado, porém, quando o dado é mais estático, ele funciona melhor do que como é dinâmico. Então, a cada 10 minutos, a gente tem que gerar uma enorme quantidade de arquivos. Muitas vezes, esses pequenos arquivos, eles consomem um espaço. Então, e não é tão eficiente, porque talvez o usuário está focalizado em uma única região, mas a gente criou para o full disk. Mas, assim, em termos de armazenamento, a gente hoje tem um disco de 6,5 teras, e 4,1 teras estão sendo usados. Então, isso quer dizer que a gente consegue pôr um pouquinho mais de 30 dias ainda, viu, Diego? Ok. Mas a parte do armazenamento seria o NetApp, mas o que consome mesmo o espaço em disco são os dados do GOES em NetCDF mesmo. Entonces, la estructura computacional del INPE es de una otra división del INPE, pero sabemos que se usa el NetApp y guardamos 30 días de información, lo que corresponde a aproximadamente 4 terabytes de información para los últimos 30 días. Esta tecnología funciona muy bien con datos estáticos, como en Google Maps, por ejemplo, pero con datos dinámicos no es tan eficiente, pero funciona bien. Tenemos un disco de 6,5 terabytes y actualmente 4 teras son utilizados. Yo tengo una pregunta para Douglas. Douglas, é possível recortar o full disk? Vamos supor que eles vão implementar essa ferramenta no Chile. É possível você recortar o full disk e criar os tiles somente para uma região específica, né? Sim, é possível. Ok. É possível. Com a questão que, como eu falei, né, na apresentação, o leaflet ele trabalha com a projeção retangular, geralmente. Então, ele já tem um sistema de referência espacial, por exemplo, um Latilon num EPSG 4326, por exemplo. No caso, o plugin Raster Chords, ele transforma o que a gente está exibindo é um dado sem projeção, sem sistema de coordenada. Só que você sabe que os dados do GOES a gente consegue ir do valor de linha e coluna para o valor de latitude e longitude. No full disk, a gente tem implementado essa conversão no JavaScript e em Python também. E aí, se a gente for trabalhar o full disk recortado, aí precisa só um ajuste para a gente
se a gente quiser pôr um dado geolocalizado ali. Entendeu? Então tem que Excelente. ter esse cuidado. Né? Excelente. Yo pregunté a Douglas si, sabiendo que la herramienta no es tan eficiente para datos muy dinámicos como el del GOES y que la cantidad de tiles es gigante, si sería posible recortar, ¿no?, una imagen del full disk del GOES y seguir trabajando con esta tecnología. Y él comentó que sí, que el leaflet trabaja con la proyección cilíndrica equidistante, pero está usando un plugin, como hemos visto en su presentación, para imágenes sin proyección, ¿no? Como es el caso de las imágenes del GOES. Pero existen medios de convertir las líneas y columnas de las imágenes GOES en los puntos de latitudes y longitudes. Entonces, al final es posible usar este tipo de tecnología solamente para una región específica del globo, para que tengan menos almacenamiento, etc. Creo que puede ser muy útil para vosotros. Sí, Miguel, bien, gracias por la pregunta. Gracias, muchas gracias, Iber. Tenemos, no sé si Miguel sigue con su mano o tienen otra pregunta. Miguel. No. Quedó levantada la mano antes. Ok, hay una pregunta en el chat, pero creo que ya se respondió, ¿verdad? ¿Qué características tiene el servidor de procesamiento de imágenes para alimentar la plataforma? As especificações do servidor é a que você falou, né, Douglas? O que processa as imagens é o Ubuntu de 16 GB de RAM, né? 16 GB e 8 núcleos. Okay. Sendo que é virtualizada, né? É uma máquina virtual fornecida pela infraestrutura do INPE. Ok. E aí, acho que tem mais perguntas, Diego? No creo. No, acho que no, Douglas. Si tienen alguna pregunta más, vamos a seguir para la próxima presentación. Pero si tienen más preguntas, pueden enviar un correo o enviarle en el chat y las diapositivas que presentó Douglas van a estar disponibles para todos con las informaciones de las herramientas que se usa. Y si tienen alguna duda, solamente es cuestión de enviar un correo para mí o para Douglas y seguiremos hablando. Entonces, muchísimas gracias, Douglas. Muito obrigado, Douglas, por essa apresentação. Acho que vai ser muito útil para a comunidade e acho que a gente vai ter bastante interação aí no futuro próximo. Obrigado, Beleza? Diego. E aí a apresentação fica disponível para quem quiser também. Acho que vocês compartilham, né? E aí depois você me envia para eu disponibilizar para o pessoal. Tá. Mas a mensagem final é essa: é uma aplicação simples, mas eficiente. Essa especificação dos tiles, que o Gedalt e o Tiles conseguem entregar, e o leaflet no navegador é o que consegue produzir esse tipo de resultado. E é uma aplicação bastante simples mesmo, em termos de complexidade de computação. Né? Excelente. Entonces comentó que el mensaje final es que es una aplicación muy simple, pero muy eficiente. El hecho de tener la imagen sectorizada en múltiples resoluciones, de modo que el usuario solamente visualiza la resolución de interés, es algo muy interesante y que no usa tanto poder computacional como otras opciones. ¿Ok?